A paz do Senhor. Hoje eu quero falar com você que está vivendo uma fase confusa, pesada, silenciosa. Você tem buscado entender o que está acontecendo, tem tentado encontrar um propósito no meio de tudo, mas parece que as respostas não chegam. E tudo o que você sente é que nada faz sentido. Se você está nessa estação da vida, então esta palavra é para você. Há momentos em que a vida perde a lógica. Coisas que você não esperava aconteceram, planos foram frustrados, pessoas te decepcionaram, portas se fecharam e, de repente, tudo ficou embaçado. Você olha para o céu e pergunta: Deus, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido de tudo isso? Mas talvez a pergunta certa não seja por quê, e sim para quê. Porque Deus não se perde mesmo quando você se sente perdido. O silêncio dele não é abandono. A demora não é desprezo. A confusão não é ausência de propósito. Mesmo quando nada faz sentido, Deus continua no controle. Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é um convite, um chamado a confiar mesmo sem entender. Porque existem momentos em que nosso entendimento é muito limitado para compreender os planos de um Deus eterno. Ele enxerga o todo, nós só vemos o agora. E é por isso que fé não é sentir, é confiar. Não é entender, é obedecer. Não é controlar, é descansar. Em João 13, 7, quando Jesus estava prestes a lavar os pés dos discípulos, Pedro se opôs, sem entender o que estava acontecendo. Jesus então disse: Agora você não entende o que estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Essa frase de Jesus ecoa até hoje no coração de quem vive o desconhecido. Agora você não entende, mas ele não termina aí. Mas mais tarde entenderá. Talvez hoje tudo pareça sem propósito, mas o tempo de Deus sempre revela o que agora está encoberto. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem tudo que acontece é bom, mas tudo o que acontece pode ser transformado em algo bom por um Deus soberano. O sofrimento, a perda, a decepção, tudo pode ser parte de um plano maior. Você não enxerga agora, mas Deus costura cada dor com um propósito. Por que às vezes nada faz sentido? Primeiro, porque estamos no meio da história. É difícil entender um livro quando você para no meio do capítulo. A dor do presente muitas vezes nos impede de enxergar o desfecho. Mas Deus é o autor e Ele já escreveu o final. Seu papel é confiar mesmo sem saber onde a história vai dar. Segundo, porque Deus está trabalhando em áreas que não vemos. Enquanto você chora, Deus está alinhando detalhes no invisível. Ele está quebrando, moldando, redirecionando, protegendo. O silêncio dele não é inatividade, é trabalho nos bastidores. Terceiro, porque a fé precisa ser refinada. A fé verdadeira cresce nas noites mais escuras. Quando você escolhe confiar, mesmo sem enxergar, algo poderoso acontece dentro de você. Deus não quer apenas mudar a sua situação, Ele quer mudar você através da situação. E quando nem a oração traz alívio, você já viveu dias em que nem orar aliviava o coração? Dias em que a Bíblia parecia distante? Dias em que a alma gritava por sentido? Se sim, você está em boa companhia. Até os grandes homens de Deus passaram por isso. Jó, que perdeu tudo, disse: Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Davi, em Salmos, clamou: Até quando, Senhor, esqueceraste de mim para sempre? Jesus, no Getsêmani, chorou e suou sangue, e mesmo assim foi até a cruz. Deus não se escandaliza com sua dor, Ele não se afasta da sua confusão, Ele caminha com você nela.
O que fazer quando nada faz sentido? Primeiro, continue caminhando. Você não precisa entender para continuar andando. A fé é isso, dar o próximo passo, mesmo sem saber onde o caminho vai dar. Segundo, busque Deus mesmo em silêncio. Ore mesmo sem palavras. Leia a palavra mesmo sem sentir. Adore mesmo chorando. Esses atos mantêm sua alma conectada com o céu, mesmo nos dias cinzentos. Terceiro, lembre-se do que ele já fez. A memória da fidelidade de Deus no passado é âncora para os dias em que tudo parece incerto. Se ele já te livrou antes, se ele já curou, já sustentou, já fez o impossível, ele vai fazer de novo. O céu não está em silêncio, ele está em ação. Pode ser que você esteja chorando agora, mas Deus está agindo. Ele vê cada lágrima, ele ouve cada suspiro. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. E em breve, aquilo que hoje parece sem sentido vai se encaixar como uma peça de um quebra-cabeça maior e você vai olhar para trás e dizer: era isso, agora eu entendo, valeu a pena confiar. Se essa palavra encontrou você no meio de um tempo sem respostas, sem direção, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Aqui sempre haverá uma palavra para te fortalecer. Agora feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, hoje eu venho a Ti sem muitas palavras. Com o coração confuso, cansado, talvez até desanimado, eu olho ao redor e não entendo. Olho para dentro de mim e vejo perguntas sem respostas. Olho para o céu e tudo parece em silêncio. Mas, ainda assim, eu escolho confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu entrego a Ti as minhas dúvidas, as minhas angústias, os meus medos. Eu entrego esse tempo sem sentido. E peço não me desviar do Teu propósito por causa da minha dor. Me ajuda a continuar caminhando, a crer que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Me lembra das Tuas promessas e renova em mim a fé que me sustenta. Me faz lembrar que agora eu não entendo, mas um dia vou entender. E nesse dia verei que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém.